nossa quinta temporada do Bálsamo Convida. Esse projeto lindo que surgiu no coração de Deus para trazer vida de Deus para as nossas vidas, para trazer ferramentas, unção, para que a gente se torne uma versão de nós mesmos melhor do que a anterior. E nessa temporada nós estamos tratando de temas impactantes que vão nos inspirar para o nosso congresso de intercessão, que vai acontecer nos dias 8 a 10 de setembro, na Monte Sião Vix, em Vitória, no Espírito Santo. E o tema do congresso desse ano é intercessão escatológica. É poderoso. E esse tema do Bálsamo Convida e todos os demais dessa temporada vão nos inspirar para esse tema do congresso. Hoje, nós vamos trabalhar o tema, o papel da intercessão na história da humanidade. E, claro, a gente não poderia começar o Bálsamo Convida sem o nosso convidado de honra do Bálsamo Convida. Primeiro Jesus, claro, né, gente? Mas nós temos um mentor nessa casa também, que é o pastor Josimar Ramos, que nos inspira a nos tornar Jesus nessa vida. Amém. E é o nosso convidado, primeiro convidado de honra dessa temporada. Seja bem-vindo, pastor Josimar. Obrigado, Ana. Obrigado, gente, porque você está aí. Eu estou muito feliz de estar de volta no Bálsamo Convida, porque o Bálsamo convida, mas ele também é convida. É muito joia esse projeto e eu estou alegre de estar aqui e de ser o primeiro convidado da série. Claro, né? A gente não podia deixar de convidar em primeira mão o pastor Josimar Ramos, né, gente? Eu estava com saudade do Bálsamo Convida, pastor. Eu estava também, Ana, com saudade do Bálsamo Convida. Eu estava com saudade. Você que não viu as temporadas anteriores, você precisa ver. Mas, Ana, essa parte das temporadas anteriores é minha. Nas temporadas anteriores... Desculpa. Mas vamos lá. A gente vai falar de um tema muito. E a gente vai tentar, né, pela produção, a gente tem 30 minutos, a gente vai tentar reduzir aí, mas vamos conseguir. Mas a gente não começa nada nessa casa sem oração, né? Você pode orar por nós? Mas antes de orar, registra aí que quando ela falou que a gente tem pouco tempo, ela deu uma olhadinha para o meu lado. Não sei por quê, que não sou eu que atraso o tempo aqui. Mas vamos orar sim. Senhor, Deus de Abraão, nós clamamos por intervenção sobrenatural. Clamamos para que o poder do sangue do Cordeiro consagre o ambiente aqui, desse lado da tela, mas também consagre do outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está se dispondo a receber uma palavra de Deus, um bálsamo cheio de vida. Eu clamo, Senhor, para que nesses dois ambientes a glória do Senhor se manifeste, o poder do Espírito Santo venha trazendo verdade, trazendo revelação. Pai, por favor, não permite que o teu filho do lado de cá e nem a gente do lado de cá receba ou dê o que não é do Senhor. Faz a verdade vir, porque foi o Senhor quem disse, conhecereis a verdade vos libertará. Usa-nos do lado de cá, mas usa também teu filho do lado de lá. Faz a verdade fluir, que o ambiente que nós estamos, esse ambiente virtual, seja cheio da glória do Senhor e teu filho, tua filha do outro lado receba a bênção do Senhor. Usa-nos de forma sobrenatural, usa os equipamentos, usa o pessoal da técnica, da produção, para que a glória flua em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que já estamos, né, concentrados, devidamente orados. Esse tema é muito profundo. Vamos tentar, né, passar um pouquinho daquilo que você traz para a gente dentro dessa visão do papel da intercessão na história da humanidade. E eu quero já colocar na mesa o tema com a pergunta. Quando a gente pensa na questão da oração, a gente sempre pensa a partir da religião. Sim. A gente, desavisadamente, não se concentra na raiz disso, né? E a questão é a seguinte, pastor. Quando a gente olha para a Bíblia, parece que ela indica para a gente que a oração ela é vital. Sim.
vital mesmo, de trazer vida total, né? Para que Deus intervenha na história, mas também alimento também, né? Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso, para a gente não ficar desavisado e pensar que a oração veio só a partir da religião. Então, gente, a, a oração na história da humanidade, na verdade, ela vem sustentando a história da humanidade. A gente nota, por exemplo, o povo de Israel sendo visitado pelo Deus de Abraão, que salva Israel do Egito, a partir de uma fala. Então o povo clamou ao Senhor e o Senhor os ouviu. A ideia é de que, sim, embora Deus tenha um plano revelado lá para Abraão, Isaac e Jacó, de que Israel seria tirado do Egito, o tirar Israel do Egito acontece a partir do clamor de Israel ao Senhor. Então, essa questão de sem oração a história não anda, sem oração a história emperra, é percebido pela Bíblia inteira. E não tem a ver só com a história do povo de Deus emperra quando o povo de Deus não ora. Mas é a humanidade inteira emperra. Porque, gente, de fato, o povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, foi dado como um presente de Deus, um fator regulador da história humana. No Novo Testamento, Jesus nomeou esse fator regulador como vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Isso também era verdade para Israel no Velho Testamento. E o sentido de terra e mundo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o sentido de terra e mundo está falando de humanidade, da humanidade como um todo sendo afetado pela presença de um povo. Só que esse povo, ele é afetado pela comunhão que ele tem com Deus. Então, o básico, gente, é que numa sociedade, numa humanidade onde o sal não salga e a luz não ilumina, a podridão e a escuridão tomam conta. Então, não é só a história humana que conta disso. Inclusive, esse tema é um tema que eu trabalho falando de intercessão e a falta da intercessão quando Adão e Eva perderam a reunião de oração. Começou lá no começo, né? Começou no começo, porque olha só, quando a gente lê, Ana, Gênesis 3, a gente percebe que lá pelo versículo 8, assim, mais ou menos, do capítulo 3 de Gênesis, estabelece que Deus comparecia todo dia na viração do dia no jardim. A tradição judaica estabelece que esse comparecimento de Deus todo dia na viração do dia era um horário de oração. E eles consideram um dos seus horários de oração mais importante a oração da viração do dia, porque para eles o dia começa na viração do dia. Então eles entendem que Adão e Eva tinham um encontro marcado com Deus de oração na viração do dia. Aí, nesse capítulo 3, eu amo falar sobre isso, porque nesse capítulo 3, na hora da viração do dia, quando Deus desceu para ter o encontro, o momento de oração com Adão e Eva não estavam lá no encontro marcado. É uma perspectiva minha, considerando que no Jardim do Éden havia a árvore da vida e havia a árvore da ciência do bem e do mal, e Deus falou para eles não irem para a árvore da ciência do bem e do mal, minha perspectiva é que o ponto de encontro era na árvore da vida. Então, todo dia, Adão e Eva iam à árvore da vida para adorar, para receber bênção, para buscar de Deus, para ter um relacionamento. E Deus descia na árvore da vida e tinha um encontro com eles ali. Nesse dia, eles faltaram à reunião de oração. Eu amo falar isso. Nesse dia, eles faltaram à reunião de oração. E por que amo entender e olhar as coisas desse jeito? Por quê? Porque se era a hora da oração, Adão e Eva não foram orar. E porque não foram orar, ficaram lá envolvidos na outra árvore indevida. Que não devia. Que não devia. Mas é muito mais do que eles não deviam estar na árvore da ciência do bem e do mal. É muito mais do que não deviam estar lá.
Eles deviam estar na árvore da vida. No ponto de encontro com Deus. No ponto de encontro com Deus. E aí, Ana, quando eles perdem a reunião de oração lá na árvore da vida, deu ruim. E a gente sempre ama pensar, porque o moralismo e a religião ama ferramentas de controle. E não estou falando mal do moralismo e da religião, não, gente. Ai da humanidade se não fosse isso. Mas é fato que o moralismo e a religião usam muito ferramenta de controle de massas. E o moralismo e a religião foca que o problema foi que Adão e Eva estavam no lugar errado. Uhum. Mas a minha perspectiva é que o problema é que eles não estavam no lugar certo. Porque não estar no lugar certo, que é a árvore da vida, deu muito ruim para a humanidade inteira. Então, a questão é que perder o momento da oração, perder o momento da busca, faz mal para o indivíduo. Mas, olhando para Adão e Eva, fez mal para 2 indivíduos. Só que esses 2 indivíduos são a humanidade a gênese inteira. Da humanidade. E a humanidade inteira paga a conta de faltar oração. Mas a partir daí, a partir de Adão e Eva não ter comparecido ao momento da oração, e por não ter comparecido ao momento da oração, eles perderam feio a bênção de Deus, afetou a humanidade toda. Essa mesma gênese, esse mesmo início, vem se repetindo. As maiores desgraças da humanidade acontecem, como diz Ezequiel 22:30, porque Deus não encontrou um homem na brecha. Ezequiel 22:30 é Ezequiel pós-eventos da destruição de Jerusalém pela Babilônia. Ele olha para trás e ele faz um resumo histórico de tudo que acontece para chegar no vamos ver em que Nabucodonosor destrói, mata, leva cativo, rouba, pilha, destrói Jerusalém. Ezequiel 22:30 é um resumo da ideia geral anterior a isso. Ele diz assim, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha e fechasse o muro para proteger essa cidade. Não achei ninguém na brecha. Então, a cidade será completamente destruída, virá um terror, um pavor sobre a cidade. E ele está resumindo a ideia que acontece antes, que Deus precisava de gente que estivesse orando em favor daquela nação como um todo antes da desgraça acontecer. Aí as pessoas deixam a desgraça acontecer. E depois vão orar. A intervenção de Deus. Mas é pior do que isso. Até o pedido da intervenção deles posteriormente está errado. Porque não é um pedido que se submete a Deus e deixa Deus intervir. É um pedido que eu estou no desespero e aí já aponta o dedão e fala assim, onde está você que deixa isso acontecer com a gente? Eu fico com vontade de dar um estabefe no indivíduo que faz uma coisa dessa. Ainda bem que Deus não faz isso, né? Não faz. Mas o básico é esse. A humanidade está sempre aí, debaixo dessa carência de sal e luz sustentado pela oração, pela busca de Deus. É basicamente isso. Se eu não tiver respondido a pergunta, pode perguntar mais. Não, eu acho fantástico essa questão, né? Que a falta da oração, a gente interpreta a oração de forma errada por causa mesmo da religiosidade, de ataques das trevas para deturpar a verdade, para a gente não acessar, né? Eu gosto muito de uma visão que você passa também, além dessa visão que você coloca no Consequências Eternas da Ausência do Intercessor, né? Inclusive, o livro escrevi sobre esse tema. Gosto muito também da visão que você trabalha no Nutrição Espiritual, que o Consequências Eternas, a gente vê essa visão que você passou na questão do homem como coletividade, a influência da ausência da oração na coletividade, que começou com Adão e Eva, começou com 2 pessoas, né? Mas a questão toda começa com relação a essas 2 pessoas
a falta da nutrição, que você trabalha no nutrição espiritual, Sim, sim. que não é só... começa com o indivíduo que não se nutre, que eu gosto dessa fala sua, né? Que assim como a gente tem que comer todo dia, beber água todo dia, para a gente ter nutrição para o nosso corpo físico, a gente ter a oração como alimento para as nossas vidas é essencial. Então começou com a falta dessa nutrição lá para Adão, lá desde Adão e Eva. E as consequências eternas da ausência do intercessor foi uma consequência da falta da nutrição que faltou naquele dia. É verdade. Então, um dia afetou, um dia de nutrição, falta de nutrição, afetou a humanidade inteira, né? É verdade. A humanidade paga caro quando não tem gente orando. Uau! Sim, sim, sim. O papel da humanidade, da oração na humanidade. E eu acho interessante essa questão do papel da intercessão na história, porque a gente vê mesmo a humanidade se distanciando, caindo, né? Desde Adão ali, quando o mal entra. Deus sempre... com a sua misericórdia e a sua graça, ele sempre traz estratégias para atrair o homem. A gente acha que é a gente que corre atrás de Deus. Mas não é, né? Na verdade, Deus foi no jardim. Tá, gente? Deus não faltou a oração, entendeu? Ele estava na hora certa. Ele nunca falta, Ana, nunca falta. Ele está sempre lá disponível. Mas eu acho... É sempre a gente que falta. É sempre a gente que falta. Mas a forma como eu vejo, claro que a minha parte romântica que está falando, né? Porque o homem já tinha se separado de Deus, nessa fala lá do Consequências Eternas, que você coloca lá no livro, o homem já tinha caído e Deus não deixou de descer no jardim para ter o encontro com ele. Deus nunca sempre falha, ele é sempre fiel. Sempre fiel. E Deus... Adão, onde você está, meu filho? Mas ele piscou o olho esquerdo nessa hora. Adão. Ele sabia onde Adão estava. Foi aquele grito assim, Adão, onde você está, meu filho? Pois é. Deus nunca falta, gente. Nunca. Deus é fiel mesmo quando a gente é infiel. E no caso desse papel, né, o papel da nossa oração, da nossa intercessão, ele começa com afetar a intervenção de Deus na minha nutrição, no meu individual, e isso vai gerando, vai reverberando, né? Ele vai atingir todos ao meu redor e a humanidade inteira. E não apenas isso, Ana, porque ao mesmo tempo, porque não é uma coisa causando a outra, são efeitos paralelos. Porque quando eu deixo de buscar Deus, isso afeta a minha nutrição. E sim, minha nutrição, por me afetar, vai me tornar uma versão muito pior de mim mesmo. Aí isso vai afetar meu casamento, meus filhos, minha família, minha empresa, meus negócios, meu dinheiro, afeta tudo. E aí afeta a humanidade. Então eu estou pegando uma linha reta aqui. Mas tem uma outra linha paralela, que é quando eu não pratico a minha intercessão, porque a minha intercessão ela é sustentadora da vida do mundo. Israel é chamada de sal da terra e luz do mundo, não sem propósito, é de propósito. Então, na medida em que a gente deixa de liberar a luz, porque quando estamos orando, quando estamos adorando, quando estamos buscando a Deus, nós estamos liberando luz para sustentar o mundo, para o mundo não apodrecer. Então, não é só eu ter me tornado uma versão pior de mim mesmo por falta de nutrição, porque a gente está falando do livro Nutrição, Nutrição Espiritual, não é só essa linha. Tem uma outra linha paralela, eterna. que é o fato de eu deixar de produzir luz num mundo de trevas. Ou a coisa complica muito. Sim. Então, além de eu ser a luz, porque vivendo a minha vida do dia a dia eu estou influenciando, eu libero luz com a minha busca, com a minha oração. E aí o mundo precisa disso. Sim. Então, a gente, dentro dessa visão, né, da história, começando lá nas consequências eternas de Adão e Eva, se Adão e Eva tivessem priorizado
o que era importante de verdade, que é a relação com Deus, Sim, exatamente. né? Teria evitado uma catástrofe, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Teria Que é a evitado. catástrofe do mal entrando na humanidade e fazendo a intervenção e, Sim, meu Deus, não tenho dúvida quando a nenhuma. gente não prioriza, Sim. a gente tem consequências terríveis. Mas eu queria te contar que esse tema, Consequências Eternas da Ausência do Intercessor, ele faz parte do nosso treinamento de intercessores, que é o Verdade. nível básico, e eu tô sabendo, uma passarinha linda me contou, chamada Pastora Lânia Cap, que tem treinamento novo aí na área. Eu sabia. E aí, como é que é esse negócio de treinamento novo? Treinamento online. Vai ser treinamento online. Arrasou. É. A ter gente treinamento vai online. ter treinamento online e a Lânia me contou que vai começar em setembro, mês que vem, depois Gente, do congresso. já tá Vai chegando, né? acontecer quinzenalmente, que ela me contou também. E o treinamento de intercessores é onde nós temos um tempo de sermos nutridos, olha a conexão, nutridos como intercessores, aprender os princípios da oração, aprender a orar de verdade, aprender as consequências eternas da ausência do intercessor, mas principalmente nos manter num fluir de receber visão de Deus, unção de Deus. E aí, o pastor Jucimar liberou o treinamento online. Online. Vai acontecer. Vai ser bênção, gente. Eu acho que precisava desse treinamento online. Eu acho. Eu acho também que precisava. E, gente, eu preciso te contar que ele não é exclusivo para você. Ah, eu não tenho chamado de intercessor, para que eu vou fazer isso? Então, eu recomendo muito que você faça. Mas ele também tem um público-alvo. Você que sabe que tem o chamado de intercessor, é para você. Sim. É para você. Mas você que não sabe ainda, eu recomendo que você faça, porque você vai acabar sabendo o que é para você. E se você está assistindo esse Convida, eu estou convidando você a fazer parte do treinamento de intercessores, porque a sua vida nunca mais será a mesma. As verdades que você vai receber serão poderosíssimas. A gente vai começar, a Lânia me contou, ela vai dar mais detalhes, porque ela é uma das nossas convidadas especiais. Eu sabia. Claro, já tô dando spoiler da convidada, gente. Mas vai acontecer quinzenal, às terças-feiras. Eu vou deixar a data para ela contar para você, porque a novidade, ela precisa contar pra gente a novidade, né? Então já registra treinamento de intercessores, onde a gente trata desses temas que a gente está falando aqui de forma profunda, para nos nutrir, nos inspirar, para nos tornar uma versão melhor de nós mesmos, vai acontecer. E, gente, treinamento de intercessores é vida toda, tá? Começa, a gente só sabe quando começa. Sim, é verdade. Porque até Jesus voltar, É verdade. estaremos treinando. Porque é melhor suar no treinamento do que sangrar na batalha. Verdade. Não é assim? Exatamente. Aprendi direitinho, gente. Pastor, nosso congresso de intercessão tá chegando. A gente tá a menos de 30 dias. Hoje é dia verdade. 10, ele vai começar dia 8 de setembro. Hoje é dia 10 de agosto. Uau, gente, já tá chegando, né? Já tá chegando. Olha, Então, tem tanta coisa pra eu entender que eu vou perdendo as datas, mas já tá em cima. Né? Já tá em Meu Deus cima. do céu. fala pra gente de que forma esse tema, o papel da intercessão na história da humanidade, se conecta ao tema do Congresso, que é intercessão escatológica. Oh, meu Deus. Eu tenho que vigiar porque não pode dar muito spoiler. Não, gente. não pode. Só um pouquinho. Então, eu tenho que pensar direitinho aqui. Então, na verdade, gente, intercessão escatológica está diretamente ligado com a história da humanidade, porque é tudo isso que a gente está trabalhando aqui no Consequências Eternas. Tudo isso que a gente está vendo de que quando não tem intercessão, a humanidade afunda. A escatologia, ela estuda exatamente
o final dos tempos. E aí, pensando em final dos tempos, no final dos tempos está programado uma grande noite. Um grande momento Uau. de trevas sobre a humanidade. Sim. E nesse momento, o livro do Apocalipse, que é o livro mais conhecido que fala do assunto, mas o segundo livro mais conhecido que fala do assunto é o livro de Daniel. Os dois juntos dão pra gente uma perspectiva de a oração é muito importante. Aparece várias vezes, vários cenários no Apocalipse de Deus procurando a taça cheia das orações dos santos. Por quê? Porque a intervenção divina nesse momento de grande noite, sabe? Esse momento de grande escuridão sobre a humanidade, será extremamente necessário a questão da oração. Se eu for além, é spoiler demais. Mas eu preciso ajudar você a entender isso. Deus não tem apenas um povo no meio da humanidade. Ele tem um povo no meio da humanidade porque ele ama a humanidade. Então, ao mesmo tempo que Deus deixa a humanidade fazer as escolhas dela, quando Deus diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega, ele está dizendo que o início é dele, o fim é dele, e o meio, ele te dá livre-arbítrio para você resolver do jeito que você quiser. Mas o fato de Deus te dar livre-arbítrio para você resolver do jeito que ele quiser, não significa que ele não tem um plano para a história. E ele, para fazer esse plano acontecer, ele coloca o povo dele no meio da humanidade. Então, não é essa a ideia de que Deus ama os seus e odeia os não seus. Deus ama os seus e ama os não seus, que poderão ser seus se eles decidirem ser. E é aí que entra o povo de Deus nesse meio, influenciando com sua presença e com sua oração. Então, no final dos tempos, na hora da escatologia, quando o final dos tempos chegar, a oração dos santos, a intercessão, vai ser extremamente importante, mas não só. Vai ser spoiler demais esse. Então não é esse ponto não. Vou deixar isso para você ver lá no congresso. Vamos pro congresso, que essa segunda parte aqui você vai saber lá. Então, pronto, ó. Vou te dar a dica. Como? Já faz a sua inscrição pro congresso logo, Sim. porque as inscrições têm vagas limitadas. Então, eu fiquei assim, né? Ele vai, mas ele não vai, gente, porque vai ser spoiler demais. Ela fica me provocando para tentar arrancar spoiler de mim. Não falou. Tananã. Tá bom. Então, faz a sua inscrição. Congresso de Intercessão Escatológica, de 8 a 10 de setembro, em Vitória. E aí, eu queria te contar que você que faz a inscrição para o congresso, você vai ganhar de presente a 4ª edição da nossa Escola de Intercessores Online. Eu percebo que toda vez que você fala de Escola de Intercessores Online, seu olhinho brilha. Pronto, falei. Gente, eu amo a Escola de Intercessores. Então, a Escola de Intercessores é diferente do treinamento de intercessores. A Escola de Intercessores é um intensivão. E nós já temos 3 edições liberadas no site balsamodegilead.com.br, na aba Cursos. 3 edições das nossas escolas que são intensivos. Só que o treinamento, ele é extensivo e é muito mais profundo. Tem salas de compartilhamento, tem toda uma questão de nutrição espiritual e emocional, porque a gente lida com intercessores também no âmbito vertical aqui. A gente tem conexão com outras pessoas, por isso que é diferente. Então, nós temos a Escola de Intercessores Online, lá na aba Cursos do site do Bálsamo, e nós vamos ter o treinamento de intercessores, que é um banner que já está lá no site. Você vai clicar e vai fazer a sua inscrição. Claro que o treinamento de intercessores tem vaga limitada e tem também que fazer inscrição, porque você vai fazer parte de uma sala, ok? Mas, diante disso tudo, primeira prioridade para você é fazer a sua inscrição no nosso Congresso de Intercessão, de 8 a 10 de setembro.
A escola de intercessores, que é o intensivão, vai acontecer uma semana antes, vai começar no dia 4 de setembro, na segunda-feira. Então, de segunda a quinta-feira, escola de intercessores online, intensivão, muitas aulas maravilhosas. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite, porque a gente é desse nessa escola, nessa casa. E o congresso no final de semana do dia 8 a 10. Então, recomendo muito que você já faça a sua inscrição para ganhar a sua escola de intercessores. E eu preciso te contar que se você não fizer a sua inscrição, depois você vai ter que adquirir a escola de intercessores, só que não é bônus. Vai sair num valor diferente, você vai perder. Então, recomendo que você pegue essa dica aí. E eu quero deixar disponível para você, então, os livros que a gente recomendou aqui, né, que a gente citou, que é o Consequências Eternas da Ausência do Intercessor, que faz parte do nosso nível 1, nível básico, na verdade, né, do treinamento. O Orando para Fechar as Brechas também é um material que fala muito sobre esse papel da humanidade na intercessão, né, no papel da intercessão na história da humanidade. Sim, sim. O Nutrição Espiritual, que vai falar, né, tem inclusive feminilidade, masculinidade, são temas que vão fazer você crescer muito. Não é isso, pastor? Sim, exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Então, o nosso Bálsamo Convida primeiro episódio acabou. Poxa. Ana, dá uma parte que eu acho que é importante. É importante você entender que a escola de intercessores é para te dar conhecimento, informação, formação. Que é o intensivo. Que é o intensivo, que acontece durante o congresso. E o treinamento de intercessores é para te treinar como intercessor. Isso aí. Tá bom? Nos dois tem conhecimento, mas na escola de intercessores é bem... vamos maratonar? É basicamente isso. E aí, pensando na escola de intercessores, que acontece junto com o congresso, a escola começa na segunda, não é? Na segunda-feira. E o congresso começa na sexta. Então a gente vai de segunda a quinta, Isso de aí. manhã, de tarde e de noite, e na sexta-noite começa o congresso. Então, é importante você entender isso. E é importante você entender que se você pode maratonar com a gente ao vivo e online, segunda, terça, quarta, quinta, e depois já emendar com o congresso, legal. Se não, você pode. Se inscreve no congresso, ganha a escola e depois vai vendo devagarzinho. Tem quanto tempo, Ana, para ver? 6 meses. Tem 6 meses para ver. Mas o que eu queria te recomendar mesmo é o seguinte: entra com a gente, maratona segunda, terça e fecha com o Inclusive, congresso. tem chat ao vivo que dá para fazer interação com os professores na aula. Se fizer durante. Se fizer ao durante vivo. o ao vivo, exatamente. Aí, minha direção para você pega com a gente e depois vê de novo. De novo. Porque Separar o treinamento tempo para treinamento, né? Sim, Separar esse tempo. sim. Então, eu recomendo. Mas registre, se você não pode ver durante, Ao você vivo. pode ver depois, tá bom? Gente, nós agradecemos a sua presença aqui com a gente. Recomendo muito que você compartilhe agora, né, o link com as suas redes aí, a sua igreja, para abençoar a sua igreja também com essas verdades. Compartilhe aí com seus contatos. Gratidão e a gente se vê na próxima quinta-feira com o nosso segundo episódio. Amém. Deus abençoe você. A gente vai orar, né, para fechar? Vamos orar? Você ora por nós, pastor? Oro. Tudo eu nessa casa, gente. Senhor, eu te agradeço por esse tempo tão jóia. Amém. Te agradeço por a gente ter conseguido voltar com o Bálsamo com Vida. Amém. Eu oro pelo teu filho, pela tua filha que está ali do outro lado. Amém. Eu oro para que essa verdade toque a vida deles, produzindo praticidade, pragmatismo, envolvendo teus filhos a praticar. Que eles não só fiquem de boca aberta por causa das revelações, mas que levem isso para a prática, que tomem a postura de ter vida de oração, de ter relacionamento com o Senhor todo dia, de experimentar a glória disso, a unção disso. Eu oro por eles, Pai, para que eles sejam tocados por Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos vemos na próxima quinta-feira.